dia. Terça-feira, hoje é dia 4 de julho. Um dia não caiu. Oh, coisa boa, meu Deus do céu, a placa tá aqui. Porra, velho. Confesso que isso aqui me assustou, viu? Bom, gente, eu vou ter que arrumar minha placa da moto. Vou desligar aqui. Daqui a pouco a gente se fala. Um abraço, até já. Prontinho, bom dia. Nem vi. Carro lá. Você faz e não lembra, né? Bom dia. O que aconteceu foi que eu cheguei aqui na moto agora há pouquinho. E qual não foi minha surpresa, minha placa não estava. Ela estava com os seguradores ali um pouco gastos, eu já tinha visto isso. Uma vez eu já tinha apertado aqui, recolocado porque um dos lados soltou. E aí a placa não estava. Pronto, perdi a placa. Nem sinal do cabo de aço que prende ela. Falei, pra quem não pode gastar nada, é só mais um, né? Mas isso aqui teria que ser urgente, eu teria que fazer hoje. Placa se coloca na hora. Pagar a taxa eles fazem na hora lá. Mas é grana, né? 70, 80, 100 reais aí, não sei. Não dá agora, né, cara? Mas enfim, isso aí. Subindo na moto, empurrando a moto pra trás pra tirar ali da frente do meu carro. Ouço um barulho estranho. E aqui embaixo do banco que eu tô sentado, a placa tinha soltado os dois terminais e ficou presa aqui entre a roda e o paralamas interno aqui, debaixo do banco. Tava aqui. Aí nada que 10 minutinhos de um serviço bem leve não fosse suficiente para resolver. Mano, se desse eu teria ido, né? E vambora. Hoje é terça-feira. Esqueci de falar. Bom dia, meus amores. Amo vocês. Até mais tarde. Terça-feira, dia 4 de julho de 2017. Manhã geladíssima. Como é natural nessa época do ano. Mas o dia bonito, como é natural nessa época do ano. Não há previsão de chuva. Estou bastante agasalhado aqui. Relativamente confortável. Eu diria que é menos desconfortável do que chuva no calor. A chuva nunca é quente. Nunca na moto você vai pegar uma chuva, pode estar 40 graus de temperatura. Você vai pegar uma chuva e falar, nossa, que delícia a chuva. Não, chuva é sempre gelado. Chuva é sempre muito incômodo, em qualquer época do ano. Agora, o pesadelo do motociclista é a chuva no frio. Aí realmente ela chega a criar pedrinha de gelo na gente. Também já peguei no verão muita chuva de granizo. Tem momentos em que você tem que parar, porque machuca demais, mesmo com a capa, mesmo com roupa por baixo, machuca. A chuva de granizo é pedra que você está potencializando a velocidade dela. Ela já dói normalmente se você estiver parado. Imagina você acelerando isso, né? Aumentando essa velocidade das pedrinhas, né?
Mas não há chuva hoje. Umas nuvenzinhas por aí, mas meio que de, 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 de enfeite do céu. É natural pouca chuva nessa época do ano. Mas esse ano choveu bastante. Esse ano, até no outono, que é uma época que já começa a chover menos, esse ano choveu mais, teve mais chuva, teve mais água mesmo. Então não teremos problema esse ano de racionamento de água. Acho que não, né? Não sei por outros problemas, mas não por falta de chuva. Devemos cuidar da nossa aguinha, né, cara? Devemos mesmo. Graças a essa última estiagem, que foi realmente bem feia, no ano 2015, 2014, foi bem feio mesmo. Uma parte cultural mudou. Muito bonito, hein? Fiatzinho. Estacionado aí num lugar que não tem nada a ver, né? Mas enfim. Muitos prédios, muitos condomínios passaram a usar, como é que eles colocam, até como propaganda, né, da administração do prédio, que utilizam água de reuso para molhar as plantas e tal. Meu prédio, meu condomínio provavelmente não tenha uso de água reciclada. Na verdade, até a separação do lixo reciclado fica só na separação. Depois vai tudo pro mesmo lugar. Podia, né, tentar avisar uma cooperativa, alguma coisa aí para passar diariamente, sei lá, mas não se faz isso. Eu já procurei, não aqui, em outras épocas, e não é fácil assim não achar os lugares que estão dispostos as cooperativas, os lugares que venham buscar, que façam alguma coisa. Não é assim tão fácil não. Muitas vezes quem está doando tem até um custo, então é complicado. Eu me lembro uma coisa que assim a gente ficava meio até, como é possível, né? Lá no desmanche tinha um momento em que não tinha mais o que fazer na desmontagem do carro. E o carro tem muita peça interna de plástico. É um plástico mesmo. Um plástico até... não dá. Um plástico até resistente, um plástico de boa qualidade, né? Painel, porta, tudo, né? Guarda-pó de algumas coisinhas, saída de cinto de segurança, mas é muito, sobra muito plástico do fim de um carro, né? E a gente ia montando ali no fundo do desmanche como é que fala? Uma montanha desse tipo de resíduo. E a gente procurou na internet, ligava. Cara, não se acha um lugar que, plástico de carro, plástico, não se acha. Aí eu encontrei uma cooperativa lá em Guarulhos, atrás das alfândegas lá em Guarulhos, um lugar lá, uma cooperativa que lidava com lixo, né? Se você quiser trazer aqui a gente recebe. Pô, tá bom, né? Uma vez eu consegui ir, enchi a cangu, acho que foi mais de 1 tonelada de plástico naquela canguzinha. E achei o lugar lá, descarreguei e vim embora. Eles não sequer tiveram boa vontade, eu precisei descarregar sozinho, assim. Como se ele estivesse fazendo um favor pra mim, não o contrário. A Mercinha, a Mercedinha. Não, BMW, né? Deixa eu ver. É a BMW. Eu acho que esse cara é o mesmo da Mercedes. Da Mercedes vermelha. Ó. Muito bonito o seu carrinho. E relíquia, né? O cara põe pra rodar mesmo, né? E assim, ainda é um trabalho aqui no Brasil muito pouco desenvolvido, de todos os lados, muito pouco valorizado.
Hoje, mais uma vez, tantas as vezes que a gente vê a mesma coisa no Bom Dia São Paulo. Fizeram uma reportagem grande em Guaianazes, né? Bairro bem afastado, bem extremo leste mesmo. Hiperpopuloso, com muitos problemas de segurança e de infraestrutura. E, entre as coisas, os tais terrenos aonde se decide jogar entulho, jogar lixo, jogar restos. E são até terrenos particulares, mas estão abertos, os caras vão e simplesmente jogam os entulhos lá. Assim, a coisa de menos de 1 quilômetro do lugar tem um ecoponto. Mas as pessoas preferem descarregar lá no negócio. Enfim, descarregar no terreno. Atrapalha a vida de todo mundo. Às vezes praça pública, às vezes terrenos abandonados, não cercados, né? E é isso, cara, é isso. Assim, várias e várias vezes as reportagens no lugar flagram uma pessoa fazendo por que você faz? Eu não sabia, achei que podia. Cara, assim, você não sabia? Se fosse desculpa, tudo poderia pelo argumento do não sabia. Cara, você é muito chato. Ele já podia ter me deixado passar várias vezes, mas é daquele tipo de cara chato. Ele anda mega mal no corredor, mas quando abre, ele acelera bastante. Nem forçando. Nem forçando. Não adianta você sair a 5 metros do carro da frente, aí eu atrapalho você. Motociclistas, prestem atenção, por favor. Você olhou, dá para dar uma passagem? Saia. Hoje deve ter acidente. Não é época para Raposo estar com essa quantidade de carros aqui, não. Ou seja, eu vou aguentar esse melequinha na minha frente durante bastante tempo ainda. Você vai deixar? Agora você deixa? Obrigado. Tem que tomar cuidado, porque os caras gostam de sair para outra faixa aqui. Se liga, motociclistas. Se liga, dá para ser mais solidário. Tem gente que anda um pouco mais do que vocês. Não sou nenhum. Vocês veem sempre eu deixando os caras passarem atrás de mim. E assim, se eu não sei fosse desculpa, porque a gente sabe que é uma desculpa, o cara sabe sim que é proibido, não teríamos mais delitos ou crimes no mundo. Puxei o gatilho, putz, eu não sabia, cara, eu não sabia que ia sair uma bala daqui de dentro, sabe? Então, sabe, o seu Rocha Loures, eu não sabia o que tinha na mala. O seu Temer, eu não sabia que estava sendo gravado. E assim por diante. Então, nosso problema aqui no Brasil, que é de onde eu posso falar com autoridade e com meia-culpa, né? Ele é de formação cultural, formação ética, de prioridades que as pessoas dão para as coisas e de pouca ou quase nula capacidade de reflexão sobre as coisas, capacidade de absorção e crítica. Não estou falando de atividades complexas, tá? Um pouco mais de crítica, senso crítico. Ouvir uma coisa e ser capaz de falar, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, por conta própria, você dá a seta, cara. Dá a seta. E quer sair, quase jogou o carro em cima do mano aqui.
E um pouco mais de capacidade crítica elimina certas questões básicas, assim, rápidas, sabe? Cara, esse trânsito todo não comprovou nada. Ou eu não vi no caminho alguma coisa, porque realmente tinha nada específico ali não. Mas o recapeamento deixou muito mais confortável essa parte da Raposa. Aqui era bem chatinho, bem mal cuidado. Fazia tempo que não mexiam aqui. Então, assuntos de relevância, de uma certa complexidade, não passam pela cabeça das pessoas, sabe? Um vindo pra cá, o outro indo pra lá. Nossa, hoje aqui ficou bonitão, hein? Gostei. Isso mesmo, e 30. Você tá certinho, viu? Tá certinho. Ai, que cálculo foi esse pra poder passar? Garanto. Um pouquinho mais de capacidade crítica e de autocrítica, principalmente. Isso é relevante dizer. Não basta ter capacidade crítica. Capacidade crítica é capacidade de fazer críticas. Mas autocrítica é se colocar como causa, como colaborador de uma situação. Isso é bem importante. Que a gente, é muito necessário a gente aprender. Como eu falo, todo mundo, quem quer que ouça isso aqui, em 2017, hoje, é muito comum você ver uma discussão de trânsito onde o errado, o claramente errado, ele se ofende por ter sido xingado pelo que foi prejudicado, pelo que foi colocado em risco. É muito comum. Isso pra mim é uma característica bem importante, bem relevante do povo brasileiro em si. Eu cada dia vejo isso com tristeza, mas como sendo tão comum. As pessoas não reconhecem que erraram. Algumas vezes aqui na moto, o cara faz alguma coisa e me pede desculpa. Vocês já viram isso? E eu, ok, pediu desculpas. A gente fica meio puto e tal, mas pediu desculpa, vambora. O fato dele pedir desculpa não é pra mim, eu não me sinto maior do que ele, nem nada disso. Mas me deixa um pouco mais tranquilo de que assim, numa próxima ele vai prestar mais atenção. Comigo e com os outros. Isso é que é importante. Esse é o real motivo. É como deve ser. Isso é o fato que deve ser. Mas é muito raro. Muito raro. Ontem eu fiz uma coisa que até hoje eu tô arrependido. Mas foi assim, eu não consegui controlar, eu tava errado, a gente tem que se controlar. Embora tenha sido uma reação natural, o natural nem sempre é o correto. Muito pelo contrário. Se nós só seguíssemos nossos instintos, não haveria nem civilização humana mais no mundo. Foi a contrariedade dos nossos instintos iniciais que nos fez mudar as atitudes e caminhar para frente. E ser uma espécie, ao menos em quantidade, de grande sucesso nesse planeta. Animais de todos os tipos aparecem e se extinguem por vários motivos. O ser humano, ele é capaz de se perpetuar por analisar uma falha
comportamental e ser capaz de corrigi-la. Embora, como eu estou dizendo, não seja fácil, como eu estou falando agora, como é difícil as pessoas receberem uma crítica, mesmo que essa crítica seja rude, e encararem primeiro o fato gerador dessa crítica, que é a própria culpa. Realmente não é fácil, mas, peraí. Era fácil, lá na Louisiana, o primeiro cara que se levantou para uma senhora negra sentar? Não era, mas era um costume, era natural. A segregação, eu acho que a segregação é um comportamento natural do homem. É isso que fala um vídeo que eu deixei aqui de lembrete para comentar sobre ele, essa questão que o Pirula muito bem abordou sobre o natural e o moral. Muita gente considera que por um comportamento ou por um fator ser natural, ele tem que ser considerado certo. Como, por exemplo, a reação à raiva, como, por exemplo, a reação a revidar, como, por exemplo, qualquer outra coisa. A agressividade em si, né? Claro que ela é natural, é uma reação natural. Mas não é por aí. Claro que não. Claro que não. O ser humano, ele tem tanta saudade dos velhos instintos. É natural também, olha só, viver se debatendo em relação a costumes antigos que preenchiam certo ponto de uma necessidade específica, como por exemplo a criação de lutas, de disputas de lutas com regras específicas e tudo mais. Me diga uma coisa, pra que lutar? Pra quê? Né? Não há necessidade de um ser humano ganhar, disputar, levar alguma coisa de alguém pura e simplesmente pela força física. Porque a força não física, a força. Porque a força, ela vai encontrar uma força maior em algum momento. É natural também. Entendeu? Então, essa questão de duelar com mãos, com armas ou com qualquer outra coisa, ainda é um resquício de um comportamento um pouco mais atrasado, sim. Sim. Eu vou esperar que um demente, desculpa falar dessa forma, e ele, é assim, ele não ficou demente por lutar, por apanhar muito na cabeça e por bater também. Ele ficou demente porque ele é um cara mal formado, no sentido de valores. De um Vanderlei Silva, por exemplo. De um Vitor Belfort. Os caras são fraquíssimos, assim. E aí quando eles resolvem dar palpite sobre a vida, sobre alguma coisa fora da maravilhosa profissão deles, saem aquelas pérolas de você ficar impressionado com a capacidade humana de falar merda. Vanderlei, ele é assim, ele é um cara de tamanha expressão de ignorância pra mim. Na época das polarizações, ele simplesmente sentou num computador durante umas 4 semanas e saiu espalhando bosta pelo planeta inteiro. Sabe? Tô falando dele que há pouco tempo ele lutou aí, perdeu, ele conseguiu perder para um medíocre, mas é um medíocre gozador. Eu vou tirar o Chael Sonnen como um cara gozador. Mas, assim, a coisa básica, clara, do macho é macho e tal. Ô Vanderlei, macho é macho. Você passou tua vida se agarrando com um homem suado. Não é uma questão de só higiene.
Mas será, cara, que assim, essa brincadeira de macho é macho, de aqui não tem florzinha não, tem que aguentar porrada. Será que é isso, seu Vanderlei? Eu tô brincando, não tem importância nenhuma. Não tem. Mas assim, coisas que me irritam. Incapacidade de reconhecer o erro. O brasileiro é expert nisso. 2, incapacidade de se reconhecer numa identidade específica. Grande parte dos homofóbicos não aceitam em si alguma tendência, alguma inconsciente atração pelo que eles mais condenam. É essa raiva de si mesmos que os faz serem agressivos com os outros. Não é possível uma reação exagerada ao comportamento de um terceiro. Não é. A não ser que você tenha um problema específico com isso. Com você mesmo. Não com esse terceiro. Tá incomodando o cara rebolando, falando fino, tá? Isso pra mim é um estereótipo bem bobo de um comportamento sexual, mas enfim. É o comportamento que qualquer um quer ter, ou não, enfim, é comportamento, é forma de agir. Agora, explica bastante coisa. Explica bastante coisa. Na minha opinião, explica grande parte das agressividades, das agressões que acontecem por conta desse assunto, por conta de uma coisa tão banal. Não é banal o comportamento de alguém. Banal é você se incomodar com o comportamento de alguém, se ele não te prejudica. Aquela falácia idiota. Aquela falácia imbecil de que moral e bons costumes, valores da família, valores da família e tais, de que, sabe, o que eu vou falar para uma criança, para o meu filho, você tem que falar? Você fala o que você quiser. Olha, papai, dois caras se beijando. Pois é, filho, acho que eles namoram, né? Acho que eles estão juntos. E pronto, o resto não diz interesse a ninguém. Ah, vai incentivar. Como assim, cara? Você ficou louco? Ou a ridícula argumentação sobre conceitos de moral, sobre casais homossexuais não poderem adotar crianças. A saída mais digna, a montagem de uma sociedade muito mais justa, sendo barrada por um imbecil atrás de uma cadeira, atrás de uma toga. Outro dia eu falei sobre isso. Nunca iremos fugir de tendências morais de avaliação e pessoais. O problema não é você ser avaliado de acordo com um conceito moral específico. O problema é que o conceito moral de um não é o conceito moral de outro. E isso é extremamente perigoso. Porque as coisas podem mudar e de acordo com o local e a cultura do lugar, você está certo ou errado ao avaliar isso ou aquilo. Então, julgar alguma questão não pode levar, tem que levar o mínimo possível de valores morais ou pessoais para o julgamento. Como outro dia eu comentei, não sei se está nos vídeos que eu falei ou se está isso dá um bom assunto para uma viagenzinha dessas, para um percurso, que é o caso daquele juiz que absolveu uma pessoa de acordo com uma psicografia.
Não vou entrar na veracidade ou não da psicografia. Não vou entrar. Mas o juiz entrevistado deixou muito claro que ele tem a crença de que a psicografia é um argumento válido. E cuidado, cara. Sabe o que acontece? Se fosse um juiz xamã, índio norte-americano, que tivesse recebido uma premonição de um líder religioso xamã, você aceitaria? De vez em quando tem alguns assim. Ainda bem, né? O que eu estou colocando é que, por mais que um conceito possa ir de acordo com os valores que você recebeu, a gente tem que sempre colocar que os valores que nós recebemos, eles são temporais. Eles servem para um momento específico e eles podem ser aperfeiçoados ou trocados ou mudados. Você, meu amigo, com a sua suposta casa de 8 dormitórios, 4 carros na garagem e sei lá, casa na praia e fazendo aquela reportagem, aquele testemunho na Igreja Universal, você está super feliz. Se uma tragédia acontecer na tua vida, você perder essas coisas, perder pessoas queridas, e não é o que eu quero, deixe isso muito claro, ninguém merece sofrer isso. Suas crenças serão abaladas, você pode ter certeza. Então quando você julga assim, esse cara não acredita em Deus, você tem que tomar cuidado porque você não sabe o que as pessoas passaram. Sabe? Comparar o terror de um sentimento de perder um filho, de perder um ente muito querido, uma pessoa que passou a maior parte da vida do nosso lado, ou que significa tanto para nós. Respeite a reação dos outros, mesmo que ela seja completamente diferente da sua, desde que não esteja prejudicando as outras pessoas nem a ela mesma. A ela mesma pode. As pessoas têm o direito de tomar atitudes que prejudicam conscientemente a si mesmas, como por exemplo ingerir bebidas alcoólicas ou fumar cigarros ou usar drogas, né? Até mais.